Quando as pessoas falam em visto americano, é sempre aquela coisa imediata, do tipo, seu visto vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, não tem discussão, é isso e deu. Se eu te contar que talvez o seu visto não seja nem aprovado e nem negado. Sim, é possível e foi exatamente isso que aconteceu comigo lá na Guatemala. Então vem que hoje tem história. Fala, jogadora! Adélia Bristotti aqui, estudante e atleta da Graceland University. Se você não sabe por que eu precisei tirar o meu visto americano lá na Guatemala, então corre para assistir o vídeo aqui do canal em que eu expliquei tudo sobre isso para entender esse rolê. Vou deixar o link aqui na descrição, então é só correr lá para assistir o vídeo agora ou assim terminar de assistir esse vídeo. Para contextualizar um pouco, eu cheguei na Guatemala no dia 8 de dezembro de 2020. E a minha entrevista do visto estava marcada para o dia 15 de dezembro, exatamente uma semana depois. Aliás, hoje, 15 de dezembro de 2021, faz exatamente um ano dessa data, um dos dias mais caóticos da minha vida, então feliz aniversário para essa data. Parte de mim estava super nervosa para a entrevista do visto, porque eu estava arriscando muito para poder estar fazendo aquela entrevista lá na Guatemala, mas a outra metade de mim estava super tranquila, porque eu estava muito preparada para aquela entrevista. Eu pesquisei muito sobre tudo que eu podia ou não podia dizer, e além disso eu tava com 3 pastas cheias de documento para ter tudo na mão, tudo, qualquer coisa que eles precisassem, eu tinha ali para oferecer. Aprovação de renda, certificado de nascimento, todos os certificados de conclusão do ensino médio, histórico do ensino médio, eu levei até certificado de aprovação de casamento dos meus pais, conta telefônica do Brasil, conta de energia, tudo que eu podia levar eu levei. E adivinha o que aconteceu? Não me pediram nada disso. As únicas coisas que me pediram foram os documentos básicos do visto de estudante, ou seja, o passaporte, o I-20 fornecido pela faculdade, a carta de matrícula da faculdade e os comprovantes de pagamento do DS e da taxa SEVES. A entrevista inicialmente foi super tranquila, foi um pouco confuso no começo porque a minha entrevistadora estava fazendo algumas perguntas em espanhol e outras em inglês, mas eu fui tentando responder a maioria em inglês porque eu me sentia mais segura e não queria correr o risco de me expressar mal de maneira alguma. Vou fazer um vídeo no futuro falando só sobre essa parte de entrevista, em específico pro visto de estudante. E no início, realmente, as perguntas que ela me fez foram perguntas básicas. Quem pesquisa sobre visto de estudante vai saber que são as perguntas mais básicas, do tipo, qual era o curso que eu escolhi, por que eu escolhi aquele curso, e daí ela foi se aprofundando em mais coisas, como o que eu gostaria de fazer assim que eu terminasse a faculdade, e também quem ia bancar os meus custos iniciais, e assim foi indo. Aí ela começou com umas perguntas mais diferentes, mas que de certa forma eu já estava prevendo que poderiam acontecer, que eram perguntas relacionadas ao porquê de eu estar na Guatemala. Então, por que eu estava lá, onde eu estava hospedada, quando eu tinha desembarcado na Guatemala, todas as perguntas que ela pôde fazer em relação à minha estadia ali na Guatemala e o que me levou a estar ali, ela foi perguntando. Eu comecei a ficar um pouco nervosa porque realmente meu maior medo é que eles encontrassem um problema em eu estar querendo tirar o visto na Guatemala, mas fui tentando me manter tranquila, respondendo na maior naturalidade possível. E achei que tava indo tudo super bem, até que ela me disse a seguinte frase, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ela falou o seguinte em inglês: For now, your visa is not issued. Meu coração imediatamente congelou, porque por mais que eu soubesse que todo aquele plano era arriscado, tinha um risco de dar errado, era todo um planejamento que ela estava colocando abaixo em questão de segundos. Mas, mais uma vez, eu mantive a calma, respirei fundo e aí perguntei o que ela queria dizer com aquilo, porque realmente eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí ela explicou que eles estavam me colocando em um processo administrativo que ia levar mais 5 dias até eles terem uma resposta definitiva e que até lá eles iam ficar com aqueles meus documentos principais, incluindo meu passaporte, e assim que eles me dessem a resposta, se o visto fosse aprovado, eu poderia buscar o meu passaporte, retirar o passaporte no meu ponto de retirada, que eu escolhi na hora de preencher o formulário DS, e se fosse negado, aí eu teria que voltar ali na embaixada e retirar o meu passaporte com eles. Eu tentei perguntar mais informações porque eu realmente estava super confusa com aquilo, nunca tinha ouvido falar, tava já tensa, bem nervosa, achando que tudo tinha dado errado, mas tentei fazer algumas perguntas do tipo se tinha mais algum documento que ela gostaria de olhar, se tinha mais alguma coisa que eu precisasse saber, se eu precisaria contatar eles, mas ela não me deu nenhuma resposta e começou a ser um pouco rude comigo, falando que aquela era a decisão, aquela era
as informações que ela podia me dar e que era pra eu ir pra casa e aguardar. Então, quando eu vi que ela tava começando a ficar um pouquinho mais rude, eu parei de fazer perguntas porque eu não queria piorar a situação. Eu tenho aqui até hoje a folha que eles me deram, essa folha amarela. Sempre que eu vejo uma folha amarela, eu lembro na hora disso aqui. E fiquei tão traumatizada que eu até hoje acho que alguém vai bater na minha porta pedindo pra essa folha, que eu nunca precisei usar, mas eu guardo comigo as 7 chaves como se alguém fosse me pedir. O documento está em espanhol, mas vou ler aqui pra vocês. Basicamente tem ali o meu código do DS, o dia que foi a minha ficha, e daí fala: estimado senhor, senhora, senhorita, meu nome escrito, informamos que não podemos aprovar o seu visto nesse momento por causa da seção 221 da Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos. Para continuar seu processo, você foi solicitado informações adicionais. Você não tem que pagar nada para continuar com o seu processo e tem até 1 ano para apresentar as informações solicitadas. Se tem mais alguma pergunta, por favor, pode entrar em contato com o centro de serviço ao cliente, no número ali que eles deixaram, ou enviar um e-mail ali pro e-mail que eles deixaram. Aí, depois dessa mensagem, vocês podem ver aqui na folha que tem várias caixinhas, várias opções. Então, a primeira opção é certificado de nascimento, que seria como certidão de nascimento, mas lá da Guatemala, então eles botam emitido pelo órgão tal e tal da Guatemala. Contrato de emprego, que cumpra com as regras dos Estados Unidos. Exame médico, ficha criminal, concedida pelo Ministério Público. E formulário DS-5535, que eu nem sei o que é isso, nem quero saber. E aí depois tem uma última opção do outro lado ali da tabela, que fala o seguinte: o seu caso está abaixo de um processo administrativo, nós iremos comunicar você quando esse processo for finalizado, que é o meu caso. Ela botou ali com um marca-texto e colocou um xizinho na caixa para indicar que esse era o meu caso. Isso, vendo hoje, é legal porque mostra também que aquela ideia que eu falei no começo do vídeo de o visto ser totalmente imediato, e se você esqueceu tal documento ou não tem tal documento que eles querem, você vai ser negado na hora. Mostra que isso não é verdade, que tem certas documentações que, caso você não tenha ali na hora para fornecer, eles podem te solicitar como uma informação adicional, e aí tem todas as orientações de como você vai fornecer essas documentações para o consulado, caso seja o caso. Mas no meu caso, o problema não era com nenhuma documentação que eles queriam. Inclusive, quando eu ofereci ali pra moça que eu tinha mais documentos, se ela quisesse, ela me falou: não, eu tenho tudo que eu preciso aqui no meu computador. Então, de alguma forma, ela tinha todos os meus dados financeiros, meus dados médicos ou o que mais ela quisesse. E ela não precisava que eu fornecesse informação extra. Mas, em outros casos, esse processo de não ser aprovado e nem negado na hora pode acontecer por causa de documentações, e existe essa opção de estar fornecendo a documentação sem pagar nenhum custo adicional. Mas, como não era o meu caso, aí fui pra casa, né, já segurando o choro, liguei pra família, liguei pro meu treinador, ele na hora me ligou de volta, me deu uma força. E conversando com todo mundo, a gente sabia que o ideal era esperar para ver o que ia acontecer. Depois, é claro, assim que eu cheguei lá no hostel, a primeira coisa que eu fiz foi começar a pesquisar, e passei o dia inteiro pesquisando sobre esse tal processo administrativo que eu não sabia nada sobre. De cara, eu já encontrei algumas informações básicas e fiquei super assustada porque dizia que podia levar em média até 180 dias para ser resolvido. E 2, falava que o ideal era que eu esperasse no mínimo 60 dias para contatar a embaixada caso eu não recebesse nenhuma informação ou resposta. O que eu descobri também sobre esse processo administrativo é que ele ocorre de uma maneira automática dentro do sistema lá que eles têm na embaixada. Então vai acontecer quando algum dado ali não fechar. Então, por exemplo, um dos motivos que pode levar um caso aí para esse processo administrativo é caso exista um erro de preenchimento lá no formulário DS, que é a parte inicial ali de aplicar para o seu processo de visto. Então, caso tenha uma informação lá que você preencheu errado e eles estão ali colocando no computador no momento da sua entrevista, se essas informações não baterem, de forma automática, o seu processo de visto cai no processo administrativo. Fora isso, outros principais motivos são: se você tem laços familiares com alguém que tem antecedentes criminais, então eles podem querer dar uma verificada nisso. 2, se você é ou já foi casado com alguém que mora em algum país de risco, que no caso são os países ali que os Estados Unidos considera inimigos, como Cuba, Coreia do Norte e etc. O terceiro principal motivo, que é o que me leva a formular a teoria do meu processo administrativo, é se você mora ou já visitou algum país de risco. Como eu falei, geralmente esses países de risco são considerados esses países que os Estados Unidos têm algum conflito político.
Mas, no caso, o Brasil naquele momento estava sendo considerado um país de risco por causa do Covid. Além de o consulado americano no Brasil já estar fechado naquele momento há quase um ano, e acredito que até hoje não esteja completamente aberto, os voos do Brasil, alguém do Brasil também não podia entrar nos Estados Unidos a não ser que fizesse 14 dias de quarentena em um outro país que os Estados Unidos não estivesse considerando de risco também. Eu estava na Guatemala somente há uma semana, ou seja, 7 dias. A minha suspeita é de que eles me colocaram nesse processo administrativo para garantir que eu não ia receber o meu visto até completar esses 14 dias no mínimo. Lembrando que isso é uma teoria, eles nunca me revelaram o motivo, eu também nunca perguntei e não quero mais saber. Mas o meu visto ficou pronto no dia 30 de dezembro, exatamente 15 dias depois da minha entrevista, o que me leva a acreditar ainda mais nessa teoria. Só que lembro que eu contei lá no início da história, a entrevistadora me falou que eles iam levar 5 dias para me dar uma notícia, só que isso nunca aconteceu. Então a minha segunda parte da teoria é que o meu visto foi sim aprovado depois desses 5 dias, só que eles nunca me informaram. E pra que me informar, né? Não é como se eu estivesse surtando em um país que eu nem conhecia e que eu só fui morar por um mês pra conseguir tirar aquele visto. Mas tudo bem. Porque aí depois da aprovação tem um prazo de até 10 dias pro visto ficar pronto pra retirada. Então somando esses 10 dias mais 5 dias, dá exatamente esse período de 15 dias em que eu levei entre a entrevista até a retirada do meu visto. Que foi o único momento que eles me mandaram um e-mail informando que o meu visto estava pronto para retirada. Que as pessoas falam sobre o momento que a gente para de pensar na coisa, a coisa acontece, foi exatamente o que aconteceu comigo, porque eu tava ali diariamente pensando só naquilo, e foi um dia assim que eu sentei para assistir uma série, a série era The Crown, tá? Eu acho que tinha acabado de lançar a temporada. Eu sentei 5 da tarde, o lugar do visto fechava 5:30, sentei 5 da tarde ali para assistir um episódio de The Crown. Por um acaso abri o meu e-mail, que eu nem tinha notificação no meu e-mail, e tava ali a mensagem enviada há 5 minutos, dizendo que o visto estava pronto para retirada, e eu só corri para pedir um Uber e fui lá pro local que eu nem sabia onde era para pegar aquele visto, ver com os meus próprios olhos que realmente tinha dado tudo certo. Então, quais são as opções caso você entre em um processo administrativo como esse? Você pode contatar a embaixada após esse período de 60 dias recomendado. 2, você pode esperar, assim como eu fiz, por mais que seja um teste gigantesco de paciência. E 3, você pode escolher desistir do processo. Essa última opção de desistir só é interessante caso você necessite do seu passaporte para viajar para algum outro lugar. Por exemplo, se passasse ali mais de 60 dias, eu não tinha condições de continuar vivendo na Guatemala. Então, seria interessante para mim pedir, solicitar ali a desistência do meu processo para eu conseguir o meu passaporte de volta e poder voltar para o Brasil. Então, como vocês sabem agora, visto americano não se resume somente a um sim ou não imediato, mas sim é sempre um estresse passar por todo esse processo. Eu particularmente acho muito frustrante quando a gente tem que se submeter a essas situações em que a gente não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer, independentemente de a gente ter ali tudo preparado. Que nem alguns memes que às vezes rolam na internet, do tipo, quando você tá ali no detector de metais do aeroporto, você sabe que é uma boa pessoa, você sabe que não tem nada de perigoso, mas de repente você começa a ter medo de que tem uma bomba no seu bolso, ou que você tem uma arma no seu bolso, coisas que são impossíveis. Mas basicamente esse é o mesmo sentimento na hora de passar por essas entrevistas de visto, porque você sabe que tem toda a documentação, você sabe que tem tudo na mão, mas às vezes é um erro, alguma coisa inesperada ou que a gente não tem noção sobre, que pode custar todo o processo aí por água abaixo. Se você um dia passar por esse processo administrativo, assim como eu, ou estiver passando por isso agora, o meu conselho é seja paciente e mantenha a calma, por mais que às vezes seja completamente estressante e dê vontade de discutir com a embaixada ou algo do tipo, mas mantenha calma, seja paciente, evite contatar a embaixada, principalmente de forma imediata, ou ali, por exemplo, eu recebi um prazo de 5 dias, mas eu não contatei a embaixada depois desses 5 dias, por mais que eu estivesse preocupada, porque eu não queria influenciar ali na decisão deles, e eu sabia que o meu processo estava sendo levado adiante e que a resposta viria mais cedo ou mais tarde, e o mesmo vale para quem estiver passando por isso. A resposta vai vir, eles estão dando andamento ao seu processo, não se preocupe com isso, por mais que seja muito frustrante a gente não receber nenhuma notícia. E por experiência própria, se eles te deram um prazo, eles provavelmente vão cumprir com esse prazo, por mais que não aparente. Graças a Deus deu tudo certo no meu caso, mas eu do fundo do meu coração não desejo essa situação pra ninguém, porque realmente é um teste de paciência,
é muito frustrante, é muito difícil lidar com essa falta de informações, com esse mistério todo que eles fazem. Mas enfim, espero que ninguém mais tenha que passar por isso, apesar de, pelo que eu vi, ser uma coisa muito comum. Esse então foi o conteúdo de hoje. Não esqueçam de deixar aquele like para dar aquela força e ajudar o Fala Jogador a crescer cada vez mais. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificação quando novos vídeos saírem. E nos vemos na próxima. Espero que esse conteúdo tenha sido muito útil, mas que ninguém aqui tenha que passar por essa situação também. Falou!